Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Dei uma paradinha aqui, viagem longa, mas conversar com vocês aqui sobre possibilidades para Botafogo e para Fluminense. Fluminense que está jogando, mas ainda sem treinador. E o Botafogo que tem treinador, mas com data para demissão, né? É uma coisa meio estranha, né? Aliás, a torcida do Botafogo, os torcedores do Botafogo têm reclamado muito sobre isso nas redes sociais. Pô, como é que bota um cara de aviso prévio para treinar o Botafogo no domingo contra o Vitória? Por que não convoca o Belão e tal? Enfim, o Botafogo tem um planejamento já declarado de buscar um treinador mais experiente no mercado. E aí não falou se é treinador estrangeiro, se é treinador brasileiro. E quando se fala em mais experiente, há uma confusão, às vezes, né, do torcedor de achar que é um treinador com mais idade, mais próximo da terceira idade. Não tem nada a ver. Mais experiente pode ser um treinador de 45 anos, 50 anos, que esteja no futebol brasileiro aí atuando há 10 anos, por exemplo. E aí o nome que chegou até mim nessa madrugada foi o nome do Jair Ventura. Nós vimos alguns canais do Botafogo, né, alguns influencers do Botafogo, falando sobre Jair Ventura retornar ao Botafogo, o que o torcedor achava. E é claro que esse papo não foi à toa. Tá? Há uma cúpula dentro do associativo do Botafogo, que nesse momento é quem dá as cartas, tá? Tanto que o João Paulo Magalhães Lins saiu dos Estados Unidos direto para Salvador. Pô, o cara vai sair dos Estados Unidos, não passa nem do Rio de Janeiro, não vai passar nem em casa, vai direto para Salvador para ver um jogo do Botafogo? Acho que não, né? Então essa viagem do presidente do Botafogo, João Paulo, ela é para resolver a questão referente ao Franklin Carvalho. E curiosamente, Salvador também é o local onde o Jair Ventura trabalha. O Jair Ventura dirige o Vitória, que é o próximo adversário do Botafogo. E recebi nessa madrugada, tá, de uma fonte minha dentro do clube, que o Botafogo negociava já com o Jair Ventura. Já havia conversas com o treinador no sentido de sondar a situação. Valores para tirar o Jair Ventura do Vitória são irrisórios. A questão ali não é essa, né? E é claro, a aprovação da cúpula maior do Botafogo, o Gabriel de Alba chega ao Rio na semana que vem, então não é um movimento que o social vai decidir. Ah, mas as cartas estão na mesa do João Paulo Magalhães. Sim, mas ele recebe ordens. Ele não faz nada da cabeça dele. Apesar de, nesse momento, o social possuir 51% das ações e transferir, né, estar em vias de transferência para venda, né, para a GDA Luma, e a GDA Luma já está governando de certa forma, né, o João Paulo tem um papel importante nesse momento dentro do Botafogo. E o Carlos Augusto Montenegro, que é muito próximo do João Paulo, falou do Jair Ventura, né? Outras pessoas do social têm falado sobre o Jair Ventura. O canal do Manel, que é um canal que se destacou muito esse ano na questão envolvendo a venda para a GDA, falou do Jair Ventura. Tá? E recebi, repito, nessa madrugada que o Botafogo já estava em vias de negociação para entender o que o Jair Ventura gostaria para treinar o Botafogo. Tá? Se vai acontecer ou não, se foi uma conversa no sentido de abertura de negociação, se foi uma consulta para poder passar depois para o Gabriel de Alba, não sabemos. O que sabemos é que o Jair Ventura é um nome forte nesse momento do Botafogo. E aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, nós falamos sobre o Jair Ventura. O Jair Ventura ele ainda recebe um rótulo que não se aplica mais a ele. Ele recebe o rótulo de retranqueiro, ele recebe o rótulo de treinador de time sem pretensões, treinador de Série B, treinador para tirar time de rebaixamento. São os rótulos que o Jair recebe. E já há um tempo, mesmo sem ter espaço nos grandes clubes do Brasil, né, isso sem desmerecer o Vitória, sem desmerecer o Juventude, mas eles estão aí degraus abaixo das principais forças
do futebol brasileiro, né? O Jair Ventura ele tem feito trabalhos que vão além do mero fugir do rebaixamento. O trabalho do Jair Ventura no Vitória é, para mim, um trabalho de destaque no cenário do futebol brasileiro. Porque é força mínima e competência máxima. Com o que ele tem nas mãos, o trabalho que está sendo feito é um trabalho que derrubou o Flamengo, só o elenco mais caro do Brasil, e o Atlético Paranaense, só um dos times mais regulares do Brasil nesse ano. Times de G4. O Vitória derrubou o vice-líder e o terceiro colocado do Brasileirão, numa tacada só na Copa do Brasil. Então não é um trabalho por acaso. Não é um trabalho por acaso. E se for comparar esse Botafogo do Franklin Carvalho com o Vitória do Jair Ventura, o time do Jair Ventura é um time que tem muito mais facetas. É um time taticamente muito mais versátil, com muito mais possibilidades. Isso sem o dinheiro, que mesmo sem o Textor, com a chegada tímida da GDA, o Botafogo tem um poderio financeiro muito maior do que o do Vitória, tem condições muito maiores, tem um elenco muito melhor. O que está faltando é gente competente para conduzir. Então o Jair Ventura é sim um nome que nesse momento é um nome que está na mesa da diretoria do Botafogo. No Fluminense estuda-se, né? O Marcão como sempre assume e tal, mas estuda-se fazer um movimento semelhante ao do Flamengo, que pegou o Felipe Luiz da base e ex-jogador, conhece a estrutura, tem o respeito dos atletas, ganhou tudo com o Flamengo, Felipe Luiz. Estuda-se esse movimento com o Fred. Internamente, o Fluminense, há quem diga que o Fluminense negou, que não é o Fred, não será o Fred, porque o Fluminense realmente não tem esse costume. O Fluminense não faz esses movimentos de efetivar uma aposta. O Fluminense busca treinadores já acostumados com o cenário sul-americano e o cenário brasileiro. Foi assim com o Zubeldia, foi assim com o Mano Menezes, foi assim com o Renato Gaúcho, né? Mas é uma possibilidade. Fred, que é treinador da base, jogador identificado, à beça com torcida, com o time, com o escudo, com a história tricolor, já assumiu o Fluminense. Então o Fluminense está tentando movimentos no mercado, movimentos mais ousados, né, buscando um treinador europeu. Caso não dê certo, o Fluminense pode sim apostar no Fred como uma espécie de tentativa de imitar o amigo rival, né, o Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer nas próximas horas. Esse jogo contra o Palmeiras, claro, ele também define muita coisa, né? Se o time estiver completamente perdido, o Fluminense vai precisar realmente de um treinador com ideias bem sedimentadas, mas se a resposta for positiva já num primeiro momento, após a saída do Zubeldia, talvez o Fluminense possa apostar. Fico por aqui, até a próxima no Dois Toques, a casa do futebol.